Bom, como nós estamos acompanhando aí os eventos ocorridos durante o século XX, estamos agora já próximo ao meio do século, pós-Segunda Guerra Mundial, um evento extremamente traumático, que ceifou aí milhões de vidas e trouxe uma preocupação a mais, que é a possibilidade de o homem poder se extinguir, né? É uma espécie de um holocausto, porque as bombas atômicas que foram lançadas em Hiroshima e Nagasaki em agosto de 45 produziram aí uma espécie de um temor geral com relação ao futuro da raça humana. Mas vamos pensar da seguinte forma: a Segunda Guerra Mundial acaba e estabelece-se uma nova ordem mundial. Essa nova ordem agora já não é mais aquela ordem anterior que vinha com aqueles impérios que vinham se consolidando. É uma ordem baseada numa bipolaridade, em que de um lado os Estados Unidos, com o capitalismo, e do outro lado a União Soviética, com o socialismo, se rivalizam em relação ao controle do mundo do pós-guerra. Esse momento histórico nós conhecemos como Guerra Fria, né? É um momento em que há uma corrida espacial, uma corrida nuclear, uma corrida militar, armamentista, e há um choque ideológico em que dois blocos antagônicos, né, pleiteiam conquistar novos adeptos. Então é dentro desse contexto, gente, que a Segunda Guerra Mundial produziu um mundo totalmente diferente daquele que vinha antes. Em primeiro lugar, nós vamos dizer também que a Europa, após o processo quando termina a Segunda Guerra Mundial, após esse processo de colonização, de imperialismo, que se sucedeu no século XVI ao século XX, a Europa gradativamente vai perdendo suas colônias na África e na Ásia. Nesse contexto, há um processo de descolonização. A Guerra Fria, que é o que marca esse período, é um evento extremamente importante. Por quê? Porque é um momento extremamente delicado, em que houve a possibilidade de uma guerra, de uma terceira guerra mundial, né, agora na era atômica. Então nós temos que discutir com relação à Guerra Fria, essa ordem mundial de 1946 a 1991, que é o choque, esse antagonismo, esse choque entre as superpotências. Então, entendido de que forma? De um lado, a busca por novos parceiros, o controle dos seus blocos, uma corrida armamentista e espacial, uma política de avanço, né, no processo de descolonização. É nesse contexto que nós temos aí três mundos: o mundo chamado primeiro mundo, que é capitalista desenvolvido; o segundo mundo, socialista de economia de mercado; e o terceiro mundo, que é um grupo de países lá ligados à Conferência de Bandung. Então é bem dentro desse contexto aí que nós temos esse período de pós-guerra. Então como a gente pode, e já disse anteriormente, que a Segunda Guerra Mundial produziu uma nova ordem, e essa ordem agora é ditada pelas duas grandes superpotências: Estados Unidos, com o condutor da política capitalista do mundo ocidental, e a União Soviética, com o bloco socialista e a disseminação do seu modelo de gestão, modelo político, modelo econômico. Queria dizer também que é chamada Ordem Leste-Oeste, né, que vai durar até o fim dessa Guerra Fria. Então é nesse contexto que surgem as revoluções socialistas em Cuba, na China, as guerras, os conflitos da Coreia, do Vietnã, as guerras na África. Então é um momento extremamente conturbado, onde se constrói eventos que a gente vai discutir no próximo encontro. Um abraço e até breve.